E se eu te dissesse que a escolha mais importante da vida está ao seu alcance? Não depende de sorte nem de circunstâncias, mas do seu próprio coração. Pois é. Em Deuteronômio 30, Moisés reuniu o povo para um desafio definitivo. E ele disse: coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida. Mas como fazer as escolhas certas? Será que obedecer a Deus é complicado e assim distante? O texto revela que a verdadeira transformação não está longe. Ela nasce dentro de nós, no coração disposto a amar, a perdoar e a recomeçar. Descubra comigo como as decisões de hoje podem reescrever destinos, restaurar gerações e revelar um Deus que sempre oferece um novo começo. Vamos juntos ler este capítulo? Então, antes eu quero te pedir para deixar o seu like e ao final eu vou te lembrar para você compartilhar com quem você ama. Tá combinado? Então, bora! Vamos ler aqui nesta Bíblia, né? A Bíblia Viva. A gente vai continuar a leitura aqui, capítulo 30, Deuteronômio. Quando todas essas bênçãos e maldições anunciadas tiverem acontecido e vocês se lembrarem delas nos países em que estiverem vivendo, para onde o Senhor, o seu Deus, os tiver dispersado, preste atenção. E quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, de acordo com todos os mandamentos que hoje lhes transmito, então o Senhor, o seu Deus, trará vocês de volta do cativeiro, terá misericórdia de vocês e reunirá vocês de todas as nações entre as quais Ele os havia espalhado. Que profecia, hein? A gente está vendo o aliá acontecendo de todas as partes do mundo, judeus voltando para a sua terra. Ainda que vocês tenham sido levados para os confins da terra, lá o Senhor, o seu Deus, os encontrará e de lá os trará de volta. O Senhor, o seu Deus, os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse da terra outra vez. Aqui está um detalhe que poucas pessoas conhecem. Muitas pessoas dizem que os judeus tomaram a terra dos palestinos, mas não foi isso que aconteceu. Nem palestinos existiam. O nome Palestina é outra história que a gente vai aprender no decorrer do nosso estudo, tá? O Senhor, o seu Deus, os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse da terra outra vez. Ele abençoará vocês e vocês se tornarão mais numerosos do que os seus antepassados. E vocês tomarão posse da terra. Perdão, gente, eu repeti aqui, tá? O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e vocês voltarão a viver. O Senhor, o seu Deus, enviará todas essas maldições sobre os inimigos de vocês, sobre todos aqueles que os odiaram e perseguiram. Vocês voltarão ao Senhor e obedecerão a todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará tudo o que fizerem, os filhos do seu ventre, como também a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. E o Senhor voltará a ter alegria em vocês, como se alegrou com os seus antepassados, se vocês derem ouvidos à voz do Senhor e guardarem as leis ordenadas por Ele e escritas neste livro da lei. E se vocês se converterem ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Obedecer a estas leis não é algo que está além das suas forças. Pois estas leis não estão em cima dos céus, distantes demais para que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-las e proclamá-las a nós para que as cumpramos? Também não estão além mar, de modo que tenham de perguntar: quem atravessará o mar para trazê-las de volta e proclamá-las a nós para que as cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, está em seus lábios e em seus corações.
de maneira que vocês podem muito bem lhe obedecer. Vejam, hoje proponho a vocês vida e prosperidade, ou morte e mal. Ordeno hoje que amem o Senhor, o seu Deus, que sigam os caminhos traçados por Ele e que guardem os seus mandamentos, leis e ordenanças. Somente assim vocês poderão viver e se tornar uma grande nação, e o Senhor, o seu Deus, abençoará vocês e a terra de que vão tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiser ouvir, e se forem atraídos e levados a servir a outros deuses, prostrando-se diante deles, então declaro hoje que vocês certamente morrerão. Não terão vida longa na terra em que logo vão entrar e da qual vão tomar posse ao passarem pelo rio Jordão. Tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês, de que lhes dei a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus filhos possam viver. Tomem a decisão de amar o Senhor, o seu Deus, de ouvir a sua voz e de ficar junto a Ele, pois Ele é a sua vida e dará vida longa na terra que Ele prometeu dar aos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Uau, gente, olha que coisa incrível este capítulo. Sensacional. Deuteronômio 30 apresenta a conclusão do discurso de Moisés antes de Israel entrar na terra prometida. Após alertar sobre o exílio e a dispersão, frutos da desobediência, Moisés profetiza restauração para quem se voltar a Deus. E aí ele destaca que os mandamentos não são inalcançáveis, mas estão perto, na boca e no coração. E aí o capítulo termina com um apelo: escolha a vida e o bem, volte-se para Deus, que é fundamental para a sobrevivência e prosperidade, não só individual, mas de toda a descendência. Uau, que capítulo incrível, né? Lindo, né? E quais são as lições que a gente pode extrair desse capítulo para a gente poder aplicar em nossa vida? Vamos pensar? De cara eu já falo que a direção da vida depende das nossas decisões diárias e conscientes, que a gente já bateu nos capítulos anteriores, né? E não de destino, de acaso. Porque Deus nos deu o poder das escolhas através do nosso livre-arbítrio, não é? Também nada é definitivo, mesmo diante do erro ou do exílio, há sempre possibilidades de retorno, de perdão e de recomeço com Deus. E obedecer a Deus não é impossível, nem está distante. Sabe o que depende? De um coração disposto e sincero. Essa é a diferença. A bênção também é para gerações, porque as escolhas vão afetar os filhos, os netos e a história da nossa família. Deus, Ele deseja restauração. Por isso, um convite para a vida. E isso é assim constante. Sabe por quê? Porque Deus oferece novas chances sempre. Ele é galardoador. E aí? Que reflexões a gente pode, assim, criar em cima deste capítulo para a gente poder extrair insights e anotar em nosso caderninho? Será que você tem assumido as responsabilidades por suas escolhas diárias? Ou apenas tem seguido aquele sambinha, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quando você errou, reconheceu, buscou restauração e recomeçou, ou você ficou preso lá no passado? Reflita sobre isso. Pensa no teu último erro, como é que você fez, né?
De que forma a sua decisão de seguir a Deus pode influenciar as suas futuras gerações? Pensa nisso. E agora vamos conversar com Deus? Pai, ai Deus, como o Senhor é bom o tempo todo. Este capítulo nos faz entender que o Senhor quer assim circuncidar o nosso coração, não na carne, como acontece no prepúcio do homem, mas no Espírito, Pai, para a gente poder te amar e viver segundo os teus propósitos. O Senhor também disse que cumprir a tua palavra e guardá-la não é coisa de outro mundo. Porque o Senhor não colocou em lugar de difícil acesso, mas nos deu assim na devida medida para que pudéssemos cumprir. E se a gente está em aliança contigo, Pai, não tem que temer nem a morte. Porque se a gente morrer, quando Jesus voltar, nós vamos ressuscitar no grande dia. E vamos viver a vida eterna ao lado do Senhor, Pai. Então, Senhor, eu declaro que eu escolho a vida, porque eu quero viver na tua bênção. Obrigada, Pai. Nós te amamos em nome de Jesus e agradecemos e oramos. Amém e amém. Um beijo no seu coração. Deixa o seu like se você ainda não deixou e compartilha com uma pessoa que você ama. Tá bem? E amanhã tem mais. Fui. Tchau. Amanhã não. Amanhã tem mais. Tchau.